Olá! Nesse vídeo falaremos sobre eletroímã. Para isso, vamos recapitular alguns assuntos que nós já vimos. Aqui temos um fio onde está passando corrente elétrica. Nós vimos que em torno do fio é gerado um campo magnético circular em torno do fio. E que o sentido desse campo magnético ele é obtido pelo sentido da corrente elétrica. E uma das formas que nós podemos obter o sentido do campo magnético é através da regra da mão direita, onde o polegar ele indica o sentido da corrente elétrica e os outros 4 dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, nesse caso, a corrente elétrica está subindo ao polegar e os dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, aqui nós temos um fio que está passando uma corrente e aqui o campo magnético. A corrente ela está nesse sentido aqui, ó. E o campo magnético ele está fazendo este sentido. Ele sai daqui, sai do plano, passa aqui por fora, entra lá no plano, ou seja, ele está circulando em torno do fio. Agora, o que acontecerá se encurvarmos o fio formando uma espira? Como assim? Isso aqui, ó, aqui está o fio passando a corrente e ó, nós encurvamos o fio e o fio continua. Ou seja, a corrente continua passando e aqui está o campo magnético. Ó, perceba que toda essa região de baixo, o campo magnético ele está sempre ó, saindo aqui do plano. E está entrando do outro lado. Então, olha só, ele continua aqui saindo, continua. No momento em que ele se curva, o campo continua saindo. Olha o campo saindo aqui. Ele continua saindo. Mesmo encurvado, ele continua saindo daqui, ó. Até que ele volta e continua saindo nessa parte. Ou seja, toda essa região interna, o campo magnético está saindo e circulando em torno do fio, entrando lá por trás, saindo aqui na frente. Então aqui, ó, toda essa região, o campo magnético está saindo, circulando o fio e lá por trás está entrando. Vamos observar essa situação por um outro ângulo. Aqui está a espira e está passando corrente elétrica. Olha o campo magnético pelas limalhas de ferro que estão aqui, ó. Então a gente percebe que ele está circulando a espira. Vamos supor que, de acordo com a corrente, o campo está fazendo isso aqui, ó. Ele está saindo aqui em cima, dá volta, entra aqui embaixo, dá volta. Então aqui seria como se fosse um polo norte. Por quê? Porque o campo está saindo aqui e está entrando aqui. Continuando, olha aqui esse outro ângulo. Aqui a corrente está passando pela espira e descendo. Se vocês utilizarem a regra da mão direita, vocês vão perceber que o campo vai estar sempre saindo aqui do centro. Do meio dessa espira, o campo magnético vai estar saindo. Então ele vai estar saindo aqui por fora, vai dar ali a volta e vai retornar. Aqui usando a regra da mão direita. Então com o polegar você indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo magnético. Olha só, vamos supor que, devido à corrente elétrica, o campo magnético ele está fazendo esse sentido aqui. Ó. Ele vem aqui, sai aqui em cima, ele dá a volta, entra aqui embaixo, depois ele sai aqui em cima. Vocês percebem que toda essa região, o campo está saindo. E aqui embaixo o campo está entrando. Isso lembra alguma coisa? Exatamente, é a estrutura de um ímã. Olha, o polo norte, o campo magnético está saindo. Então, se ele está saindo aqui, aqui vai ser ó, um norte, porque ele está saindo. E se ele está dando a volta e entrando aqui embaixo, é o polo sul. Então, aqui vai ser o sul. Por isso que aqui está norte e por isso que aqui está sul. Esse aqui é um pequeno ímã, que nós chamamos de um eletroímã. Por quê? Porque esse ímã é gerado devido à corrente elétrica que está passando no fio. Ainda é um eletroímã muito fraquinho, porque o campo magnético gerado não é tão forte e a gente vai aprender ainda nesse vídeo a aumentar o campo magnético desse eletroímã. Então ainda nessa espira,
O que ocorre se aumentarmos o número de espiras? Ou seja, em vez de uma, começarmos a usar 2, 10, 50 espiras. Olha só, aumentamos o número de espiras. Perceba que as limalhas de ferro elas estão bem mais definidas, indicando que o campo magnético é muito mais forte do que nesse caso aqui. Ó. Nesse caso, não é tão forte quanto esse aqui, simplesmente pelo alinhamento das limalhas de ferro. Em outras palavras, quanto mais espiras, mais forte é o campo magnético. E é proporcional. O campo magnético gerado ele é proporcional ao número de espiras. O campo magnético é diretamente proporcional ao número de espiras. Se tem uma espira, o campo magnético tem um valor. Se tem 2 espiras, vai ser o dobro. Se tem 10 espiras, vai ser 10 vezes maior do que essa individual, e assim por diante. Ainda é possível aumentar o campo B, por exemplo, nessa situação. Aumentamos o número de espiras, aumentou o campo magnético. O que mais nós podemos fazer? Uma outra forma de aumentar o campo magnético é aumentar a corrente elétrica que passa pelo fio. Quanto maior for a corrente elétrica, mais forte é o campo magnético. Então, mais forte vai ser esse eletroímã. Então, essa espira funciona como ímã? Sim. Olha só, aqui temos a bobina, as espiras, está passando corrente elétrica e olha, polo norte e o polo sul. Bom, então nós vimos que quanto mais espiras, maior é o campo magnético gerado. Agora vamos ver outra forma de aumentar a intensidade de um eletroímã. Vamos recapitular as duas formas. Aumentar o número de espiras e aumentar a corrente elétrica. O que mais nós podemos fazer para aumentar a intensidade de nosso eletroímã? Tem mais uma outra forma de aumentar, que é incluir um núcleo com material magnetizável. Por exemplo, um núcleo de ferro. Dessa forma aqui, colocar um núcleo de ferro dentro da bobina. Isso vai aumentar e muito o campo magnético do eletroímã. Olha aqui, esse experimentozinho. Tem um prego, passou fio, ligou com a pilha, está atraindo os clipes. Agora vem a questão, por que colocar um núcleo de ferro aumenta a intensidade do campo magnético? Pelo seguinte, porque algum material magnetizável, por exemplo o ferro, ele possui domínios magnéticos dentro do material. E quando surge o campo magnético da bobina, vai alinhar os domínios magnéticos do ferro. Como assim? Por exemplo, aqui tem as espiras, tem um campo magnético aqui. No momento em que a gente colocar um núcleo de ferro, os domínios magnéticos do núcleo de ferro, eles vão se alinhar. Eles estavam antes aleatórios e aí eles se alinham devido a esse campo magnético aqui. Isso faz o quê? Faz com que o núcleo de ferro ele também contribua com um adicional do campo magnético gerado pelo alinhamento desses domínios magnéticos. Então, ou seja, além do campo magnético gerado pelas espiras, ainda há um adicional do campo magnético gerado pelo alinhamento dos domínios magnéticos do ferro. Então, o eletroímã ele se torna muito forte. Aqui temos um eletroímã grande, um outro eletroímã para atrair grandes quantidades de ferro. Esse aqui é uma brincadeira em que ele construiu, utilizando a ideia de um eletroímã, o martelo do Thor. Esse martelo ele fica preso em um bueiro e ninguém consegue tirar. Aí ele chega ali, levanta o martelo. A ideia é essa, é formando um forte eletroímã que se atrai ao bueiro e ninguém consegue levantar. Ainda sobre o eletroímã, quais as vantagens de um eletroímã? As vantagens de um eletroímã é o seguinte. Primeiro, é que você consegue controlar com mais facilidade os parâmetros desse eletroímã. Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir a corrente para gerar o campo magnético da maneira que você achar mais interessante para o objetivo que você está atuando. Uma outra vantagem é que
o eletroímã ele é feito com materiais simples de serem obtidos. Fica mais fácil do que você pegar um ímã permanente e trabalhar para ele ficar da maneira que você acha adequada para o fim que você vai utilizar. Quais os limites de um eletroímã? O eletroímã ele tem alguns limites. Um deles é a temperatura devido à corrente. Porque se você aumenta muito a corrente, vai aumentar o efeito Joule, vai aumentar a dissipação de energia. E isso vai aumentar a temperatura. E no momento que você aumenta a temperatura, você diminui o campo magnético do núcleo de ferro. Por quê? Porque ao aumentar a temperatura, os domínios magnéticos se agitam mais. E isso enfraquece o campo magnético. Um outro motivo é a saturação do núcleo, porque esse núcleo de ferro ele tem um valor máximo do campo magnético que ele pode contribuir. De que maneira? À medida que ele vai se orientando, chega um ponto que ele já fornece o seu valor máximo de campo magnético adicional. E por mais que você aumente a corrente elétrica, por mais que você aumente, não vai aumentar suficientemente o campo magnético. Muito pelo contrário, porque os domínios já vão estar todos alinhados, você aumenta a corrente elétrica, vai aquecer mais e aí ele vai agitar e vai diminuir o campo magnético. Por isso que ele tem alguns limites. O eletroímã, eles são a base de várias aplicações. Por exemplo, no telefone, no alto-falante, no motor elétrico, campainha, enfim, diversas aplicações utilizam o eletroímã. Tudo bem? Então, até a próxima.